Olá, estamos de volta com mais uma edição da Bit Ciência, a sua revista eletrônica de jornalismo científico da UF. Nessa edição, vamos contar para você tudo o que rolou no nosso primeiro seminário. Foram 3 dias que confirmaram o grande interesse da comunidade nas discussões sobre ciência e audiovisual, tema central do evento. Também vamos ver nesta Bits um jeito divertido de aprender ciência e ainda uma matéria especial sobre a voz. E tem mais, Lucas. Nesta edição, vamos discutir um sentimento muito ruim, mas que ninguém escapa dele. A raiva é a volta da série Bit Sensações. A Bit Ciência está no ar. Começamos essa edição com o balanço do primeiro seminário Bit Ciência, que reuniu professores, pesquisadores e alunos de diferentes áreas do ensino, em várias discussões sobre a importância da divulgação científica no cotidiano. Nos dias 26, 27 e 28 de março, de manhã e à tarde, quase 300 pessoas participaram das diversas atividades sobre os desafios da relação do audiovisual com a popularização da ciência. Convivemos hoje com tanta tecnologia, mas ainda tem muita gente que vê ciência como um privilégio de alguns cientistas iluminados, geniais. Mas a ciência está em todo lugar. Está mesmo, tanto que a professora Simone Bortoliero deu uma oficina de produção de vídeo científico usando o celular. Vamos ver? Eu acho que essa coisa, por exemplo, a juventude está muito acostumada a se autofilmar, né? Então a ideia de que eu pego o celular, viro para mim, viro para o outro. E quando você pensa que tudo no celular o celular é um aparelho pequeno, eu acho que a ideia é essa que a gente está brincando agora, para que eles entendam que num desenho, por exemplo, eu tenho diferentes planos, e um desenho em relação ao outro, se eu uso uma única folha de sulfite para desenhar, eu tenho que saber que tem que ter distância entre os desenhos, para eu poder gravar. Então eu acho que é a ideia de saber usar o equipamento e saber desenhar, fazer historinha, construir essa historinha em cima de uma linguagem para a televisão. O que eu acho legal é isso. Pensar num tema científico, roteirizar no papel, criar o storyboard, contar uma historinha através do desenho e ter a capacidade de usar os equipamentos que você possui. Câmeras fotográficas, celulares de baixa resolução, não precisam ser de última geração. E aí a garotada na escola ela fica bastante mobilizada. A ideia dessa oficina é tornar as pessoas que estão aqui mediadores de um processo de comunicação para a produção de vídeo científico. A questão é, por que não misturar física, biologia, arte e jornalismo? No Interartes, auditório do Instituto de Arte e Comunicação Social, isso aconteceu. Vale lembrar que lá atrás, há muito tempo, não havia uma separação tão nítida entre as ciências. Escritos de Aristóteles mostram que filosofia, música, lógica, física e até a poesia eram objetos de estudo dos gregos. Já na Idade Média, a universidade também era bem diferente. Os cursos não eram tão divididos e os alunos tinham acesso amplo às diversas áreas do conhecimento. Hoje a história é outra, e é desde o ensino fundamental e médio, onde as chamadas ciências duras, como física, química e matemática, têm dificuldade de atrair a atenção do jovem, apesar de todos saberem o quanto nosso mundo depende destes conhecimentos. Por isso mesmo, a universidade deve fazer essa discussão e repensar a maneira como a ciência tem sido aplicada nos dias de hoje. Parece fácil, mas como fazer para apresentar a ciência de maneira interessante e criativa? Eu acho que a internet e os meios informáticos, de modo geral, eles vão ser muito mais úteis quando eles entrarem, de fato, no dia a dia da sala de aula, né? Dentro da sala de aula, você ter a possibilidade de integrar essa tecnologia ao que já vem sendo feito cotidianamente ali, né? Eu acho que o entretenimento ele pode ser um artifício importantíssimo para popularizar e difundir a ciência de uma forma atraente, interessante e capaz de cativar, sobretudo, as novas gerações, que estão acostumadas com um padrão de programação audiovisual bastante espetaculoso, sensacional, cheio de dinâmicas, ritmos, movimentos, e a linguagem dos jogos, a linguagem
linguagem da competição, a linguagem do desafio, eles podem ser usados para colocar os conhecimentos científicos dentro de um arcabouço significativo mais condizente com o perfil das novas gerações. Então, nesse sentido, eu acredito que o entretenimento pode sim ser um importante aliado da divulgação científica. Esse debate tem muitos lados, e o primeiro seminário BIT Ciência mostrou alguns dos profissionais e pesquisadores que têm procurado diversificar os caminhos da divulgação científica. A ciência é uma construção histórica, a ciência é um alvo de permanente disputa, a ciência ela se movimenta a partir de questões e não de certezas. O problema em relação aos meios de comunicação de massa, em relação ao objeto que eu pesquiso, mais propriamente dito, que é o desenho animado, é que a ciência nesse tipo de veiculação é mostrada só como resultado, só como o produto, né? O caminho, as dificuldades pelas quais o cientista passou, que o pesquisador investigou, todo esse processo que às vezes dura anos para você chegar a uma conclusão, isso não é mostrado, não é valorizado. Então isso é um perigo. Eu acho que a internet ela muda o problema, a gente não tem mais um problema de acesso aos meios de veiculação de massa, porque a internet é um meio acessível, mas ela cria um problema de relevância, que é como é que você se torna relevante num meio que veicula tudo, na verdade. E aí eu acho que a gente tem que apostar em veiculação cruzada, é você botar num site, mas você também botar nas redes sociais, é você também mandar por e-mail para os amigos, é você buscar visibilidade em outros espaços. Agora, sobretudo, eu acho que é importante a gente estar ligado para participar da discussão que configura o cenário de comunicação no Brasil, para que ele seja mais democrático e mais gente tenha condição de falar com visibilidade. Eu costumo dizer sempre que o que me move é a paixão, você fazer um trabalho que você acredita, que ele é socialmente importante, aumentar a cultura, ajudar as pessoas a aumentar a sua cultura científica. E os desafios são de toda a natureza, desde o financeiro, na hora de você buscar recursos para produzir um programa de televisão, um vídeo, a pessoas qualificadas, porque televisão não se faz sozinho, você precisa de ter pessoas qualificadas e os recursos para remuneração, né, de tudo. Aqui no Brasil ainda um dos grandes desafios falta de recursos para a produção de vídeos e programas de boa qualidade. É isso mesmo, Tamires. Foram 3 dias que, de certo modo, ainda continuam. Verdade, Lucas, pois tudo que aprendemos, discutimos e conversamos segue com a gente. Vamos agora ver um pouco da mostra Lia Prala de Cinema e Ciência. Se o tema central era audiovisual, o cinema não poderia ficar de fora. A mostra contou com a apresentação de curtas e longas metragens e com a presença dos realizadores dos filmes. A proposta foi discutir o caminho da arte do sensível, como uma parceira da divulgação científica. Participaram da mostra os cineastas Marcos Leopoldino, Davi Kolbe, Malu de Martino e Regina Geá, além de estudantes de cinema que também apresentaram seus filmes. Outra contribuição bacana veio da Mostra Festival do Minuto 2013, que teve como tema a ciência. O seminário também contou com a primeira apresentação pública do documentário sobre Oriximiná, realizado por alunos de cinema com orientação da professora Índia Mara. O documentário integra o projeto GPA, que é interdisciplinar e tem grande participação de alunos da geografia. Oriximiná é um campus avançado da UF, no Pará, e abriga diversos projetos de extensão e pesquisa. Vale muito a pena conhecer. Vamos ver alguns trechos da mostra Lia Prala, lembrando que o LIA é um laboratório da UF, coordenado pelo professor Tunico Amâncio. A Amazônia, acho que sempre teve aquele mistério muito grande. A Amazônia é a maior floresta do mundo. A grande diferença na maioria das pessoas é que ela agiu quando teve oportunidade. Tem muita gente que tem sonhos e que não realizam porque falta a aventura, né?
cidade para conhecer o folclore de um grupo de verdade. Foi um toque de tambor que acordou minha cidade para conhecer o folclore de um grupo de verdade. Nasceu, cresceu, ele nunca morrerá. O eco marajoara, o famoso do Pará. Olha, essa aqui é uma árvore de cupu. Cresceu, ele nunca morrerá. O eco marajoara, o famoso do Pará. No meu canto, nessa rima, venha ver como se faz. No meu canto, nessa rima, venha ver como se faz. Eu sou feliz, sou marajoara, sou feliz, vivendo na Ilha do Marajó. Pra conhecer coisa linda, nossos pontos culturais. No meu canto, nessa rima, venha ver como se faz. No meu canto, nessa rima, venha ver como se faz. Pra conhecer coisa linda, nossos Quando cheguei a Marqueta era bem raro mesmo a tartaruga e hoje não. A gente já vê muito que sobreviveu já desse trabalho da gente. Nossos lindos manguezais, o topo do Jutaí. O ano passado foi o ano que a água mais cresceu aqui. Foi ideal para que os peixes comecem a desovar aqui no campo. Cruzeiro das orações, coisa igual eu nunca vi. O Ilha do Marajó na foz do Paracauari. De tambor que acordou minha cidade para conhecer o folclore. Esse é o segredo do queijo marajoara. Toque de tambor que acordou minha cidade para conhecer o folclore de um grupo de verdade. Nasceu, cresceu, ele nunca morrerá. O eco marajoara, o famoso do Pará. Ele leva famílias, alimentação, água para as famílias desabrigadas, que fica difícil o transporte a pé, então de qualquer tipo de veículo. No meu canto, nessa rima, venha ver como se faz. No meu canto. Fui aqui mesmo só querendo dar remenda fui. Pra conhecer coisa linda, nossos pontos culturais. Pra conhecer coisa linda, nossos pontos culturais. O topo do Jutaí. Que profissão é essa? Pesca porque gosta de pescar. Nossos lindos manguezais. Eu pertenço aos Sacaca. Eu sou descendente dos índios Sacaca. Cruzeiro das orações, coisa igual eu nunca vi. O Ilha do Marajó na foz do Paracauari. A proposta minha foi dar voz aos marajoaras, que eles falassem, que eles se manifestassem. E é assim, eles são muito naturais, né? Tem assim uma naturalidade diante da câmera, eles querem se comunicar e isso é assim, eu acho que é a coisa, para mim, o grande ganho foi isso. Não poderíamos deixar de falar também das apresentações dos trabalhos de pesquisadores e dos pôsteres dos alunos da graduação. O objetivo foi compartilhar pesquisas que reúnem o audiovisual e a ciência, nos mais diversos aspectos. Entre outros participantes, estiveram no seminário pesquisadores do Instituto Vital Brasil, da Fiocruz, alunos da pós-graduação do Programa de Mídia e Cotidiano
e professores do Colégio Universitário Geraldo Reis. Já os alunos da graduação trouxeram seus projetos de iniciação científica e TCC. No próximo bloco tem a volta da série Beat Sensações. Não saia daí, a gente volta já já. E certezas, seguidos de desafios um pouquinho mais complexos. E logo chegam as incógnitas e as dúvidas, porque é aprendendo com os erros que chegamos aos resultados. E a cada resultado é possível dar um novo passo. Um grande passo para um novo sistema. Um conjunto infinito de possibilidades. Matemática, um passo para a vida. Depois de falar do seminário, chegou a hora de falar de outro projeto que ajuda a popularizar a ciência. O projeto Museu Vai à Praia, criado pelo MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, começou no verão de 1987. Depois de um longo intervalo, as atividades voltaram em 2012, nas praias do Rio de Janeiro para a divulgação dos conteúdos de ciência e tecnologia. Em 2012 e nesse ano, as areias escolhidas foram as de Niterói. Vamos ver? Nessa posição aqui, o que acontece? Tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, ele recebe a mesma intensidade de raios solares. Quando isso ocorre, chamamos de equinócio. O que combina mais com um domingo de sol do que um dia na praia. E esse dia pode juntar diversão com aprendizado, por que não? O Museu de Astronomia e Ciências Afins tirou a ciência de dentro da instituição e levou para uma tenda montada nas areias com diversas atividades de divulgação científica. A intenção de fazer o Museu Vai à Praia é juntar o lazer com o aprendizado de ciência, né, de uma forma muito dinâmica, que é o que você consegue observar aqui. Então os mediadores eles trabalham dessa forma. Despertar a curiosidade nessas crianças, jovens e adultos. Nas tendas, os visitantes puderam ver e interagir com experimentos de ilusão de ótica, invenções construídas com objetos domésticos que demonstram fenômenos de ordem mecânica e sonora e ainda aprender mais sobre sustentabilidade e energias alternativas. O bonito de você ver é que a gente não diz o fenômeno que acontece, a gente mostra. E essa resposta a gente tem no sorriso, a gente tem no olhar, a gente vê quando a pessoa entende, quando ela começa a dar aquele sorriso para você de que ficou envolvida. Então essa é a verdadeira divulgação e popularização da ciência. O que você mais gostou? Da abelha. Da abelha? Por quê? Porque os olhos dela eram grandes. Eu achei muito legal. Na verdade, eu vim brincar aqui na praia com meu pai. Aí a gente viu aqui e resolvemos ver. Várias coisas que você nunca tinha imaginado. Nunca tinha imaginado ver. E a gente aproveita essa curiosidade que eles têm em saber do que está acontecendo para a gente explicar a ciência através da curiosidade deles. Temos 2 placas que a gente pergunta para a criança qual é o maior. E aí quando a gente inverte, nessa hora o verde é o maior, agora o vermelho é o maior. E elas ficam se perguntando por que isso acontece. E no final elas descobrem que são todas do mesmo tamanho. Nosso cérebro está mandando essa informação por causa da curva, a comparação das curvas. Como essa curva é menor e essa é maior, ele manda a informação que a imagem de baixo é maior do que a de cima. O final de semana é o único momento em que a família realmente consegue estar junta. Então é o momento de você conseguir fazer essa troca, né? De você conseguir fazer com que o pai interaja com o filho, muitas vezes numa atividade que eles não esperam, né? Conseguir trocar ideias. O museu está lá para quem quiser assistir ao que a gente tem para apresentar, não só a divulgação científica, mas outras atividades que um museu clássico tem, né? Bom, mas a gente está fazendo um outro tipo de atividade. A gente vem buscar quem não vai ao museu. Então, uma outra forma da gente mostrar a ciência de forma não formal. Nós não estamos aqui para ensinar a ciência, não estamos aqui querendo substituir um professor. Nós queremos apenas motivar.
mostrar que a ciência é uma coisa muito interessante, muito agradável. As tendas da 6ª edição do Museu Vai à Praia aconteceram em Icaraí, Piratininga, Itaipu e Charitas, onde o evento foi encerrado, receberam cerca de 2.500 visitantes por final de semana. A cara de curiosidade das crianças é sempre estimulante. Verdade! E agora vamos mostrar mais um evento que aconteceu aqui no IACS. No começo desse mês foi realizado o 3º Colóquio Internacional de Cinema, Estética e Política, organizado por professores do PPG-Com da UF. É a primeira vez que o evento ocorre aqui na universidade, depois de 2 edições na UFMG, em Minas Gerais. O 3º Colóquio Internacional de Cinema, Estética e Política trouxe a discussão de vários temas que relacionam o cinema e a política. A programação incluiu também uma mostra de filmes que se relacionaram com as discussões propostas pelos palestrantes. Aí que ela falou, arte para mim é tudo, sem a arte eu prefiro morrer. انت لي سليمان تبولي يلا تصبح على خير والحمد لله على السلامه. תמוז 1948. העיר נצרת נכנעת ללא תנאים מוקדמים בצבא ישראל. Esse colóquio, a gente tem trabalhado com muita frequência em torno dos cinemas do Brasil principalmente, mas eventualmente de outros lugares, em que as discussões em torno da comunidade, da política, da democracia, do território, dos pertencimentos, têm sido pensados a partir dos seus problemas estéticos. Então a política aparece menos como uma questão temática, como os engajamentos, ou a política partidária, ou as defesas de causas ideológicas, mas mais na dimensão da organização formal mesmo dos filmes e da relação que esses filmes têm com quem produz, com quem assiste, com quem nos modos como eles são vinculados, etc. Matheus Araújo apresentou seu trabalho Singular e a Série nos documentários de Eduardo Coutinho, importante documentarista brasileiro, morto em fevereiro. Eu cheguei em casa e ele estava no telefone cantando essa música para a namorada dele. Quer dizer, eu que achava que a música era minha e dele, a música era minha dele e da outra moça. E as que eu desejo. Que eu detesto. Hã? E as pessoas que eu detesto. E as pessoas que eu detesto. Nesse ano, a gente tem professores da UFMG, da UF, da USP e 3 participações da PUC do Rio e 3 participações do exterior, da Universidade de Rennes, na França, da Universidade de Lyon 2, na França também, e da Universidade de Roehampton, na Inglaterra. No último dia, a professora de filosofia da UFRJ, Carla Coutinho, fez uma discussão filosófica sobre a voz e sua expressão, em cima do filme Ela, título original Her, de Spike Jonze. Pensar essa voz como minha e ao mesmo tempo como outras minhas, então vai ser esse meu caminho para questionar o lugar da voz na tradição filosófica, entendida por essa tradição como uma expressão de interioridade, de propriedade, de origem, como aquilo que eu digo a partir da minha consciência e, sobretudo, como aquilo que me faz humano. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Oh, it's nice to meet you too. Como vimos, a voz é muito mais subjetiva do que parece. É mesmo, ela tem vários aspectos. No dia 16 desse mês, foi comemorado o Dia da Voz. E para entender melhor, vamos ver como é o trabalho de um profissional que usa a voz como instrumento. Eu emito o som da minha voz como expressão do que sinto e penso, da minha interioridade. E eu produzo assim uma exterioridade. A minha voz que sai de mim passa a ser outra, e eu posso até ouvi-la. Aquilo que chamo de minha própria voz acaba sendo externo a mim, sai de mim para o mundo. No final das contas, essa é minha voz mesmo? Na tradição filosófica, a fala é um elemento que humaniza, que nos diferencia de outros animais. Mas hoje em dia, falar com máquinas já é comum. Atendimentos ao consumidor, aeroportos, barcas e metrôs têm seus sistemas de voz e acentuam essa discussão. Qualquer pessoa que transita por um lugar desses ou que faz uso disso, de algum
né, de algum instrumento desse, equipamento desse, precisa ter essa referência. E a voz é uma referência muito forte também. Um dos filmes indicados ao Oscar de 2014 é o filme Ela, de Spike Jonze. O personagem principal compra um sistema operacional que tem inteligência artificial e acaba se apaixonando pela máquina. Well, you see another person, but they're just a voice in a computer. I can understand how the limited perspective of an artificial mind would receive it that way. You'll get used to it. Is that funny? No caso do filme, uma voz humana foi dada a um sistema operacional. Outro exemplo de voz que foi usado para uma máquina é o da antiga apresentadora virtual do Fantástico, Eva Byte, que na verdade era a professora Ellen Brito, que fez um trabalho de locução para a personagem. Uma atriz vem fazendo o maior sucesso na novela das 7. Na verdade, o locutor trabalha com a própria voz. O que a gente faz é ampliar o repertório de nuances, né, de ritmos, de possibilidades de timbres, interpretações, mas a voz é nossa mesmo. No meu caso, a Eva era a minha voz. E eu só fazia uma interpretação de acordo com o que ela tinha que apresentar no vídeo. Já te reconheceram alguma vez com... Em relação à voz, já. Quem tem um ouvido mais apurado, ouve assim, fala, a voz de fulana, a voz, a gente consegue fazer isso. Na ocasião, era engraçado porque assim, eu dava aula já, alguns alunos reconheciam, outros nem tanto. Aí eu precisava... pediam para eu falar como se eu criasse uma voz diferente, mas era a minha voz, porque como é intermediado também por, né, equipamentos, enfim, às vezes a pessoa não reconhece logo de cara, mas quem tem o ouvido mais treinado reconhece isso aí, sem sombra de dúvida. Um profissional que usa a voz como instrumento de trabalho precisa ter alguns cuidados para evitar problemas como rouquidão e danos às cordas vocais, que podem atrapalhar o funcionamento do processo de vocalização. Além disso, algumas técnicas para uma boa emissão da voz podem resultar no menor esforço para alguns trabalhos. Para uma boa emissão vocal, você tem que ter uma boa respiração, uma boa capacidade respiratória, né? Isso faz com que você faça uma projeção maior e vai complementar com uma boa articulação. Para um profissional da voz, o interessante seria você usar coisas, por exemplo, como maçã, que é um adstringente, faz uma limpeza das cordas vocais, e mel, né, que faz também como se fosse uma lubrificação dessas cordas. Não usar a voz como num lugar muito, por exemplo, num ar refrigerado muito frio, isso faz ressecamento da boca. E usar também, não usar, por exemplo, equilibrar tipo de bebida, não muito gelada e não muito quente. Isso para um profissional que use a voz todos os dias. Nós falamos sem pensar muito na altura, na respiração, mas é muito importante cuidar da voz. Mas agora vamos falar de um sentimento que muitas vezes nos faz até gritar, Raíssa. É mais um episódio da série Beat Sensações. Depois do amor, da dor e do medo, agora vamos saber mais sobre a raiva. Há vários tipos de raiva. A raiva de dor de cotovelo, do futebol, do trânsito, a raiva da política e das injustiças sociais. Vamos ver? Raiva? Raiva? Raiva. 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 Bom, a raiva é um afeto que faz parte, né, do repertório humano, né, vamos dizer assim. Uma reação normal, até certo ponto, é muito útil, né? Eu acho que pensar o que é raiva é pensar exatamente isso. Primeiro, a raiva é uma questão biológica, a raiva é uma questão psicológica, a raiva é uma questão cultural,
Ou a gente pode pensar que a raiva, como várias outras esferas do ser humano, é uma composição dos três? Raiva é um sentimento, assim como qualquer outro, que é produto e expressão de um determinado momento histórico e das relações produzidas nesse momento histórico. É um sentimento, uma coisa que as pessoas provocam em você, não só uma coisa que você sente, né? Eu acho que a raiva é uma reação aos nossos desejos não realizados. Isso é um sentimento que destrói a gente, entendeu? Então eu penso em não sentir isso. É um acúmulo de sentimentos muito ruins que faz mal ao ser humano, né? Raiva é aquele momento que você tá explodindo, sabe? E você não consegue se controlar. Pô, é um sentimento complicado, né? São certas coisas que fazem você sentir esse sentimento. Sentimento ruim. Eu acho que é um sentimento ruim de carregar, né? É um sentimento que a gente tem que aprender a dominar, só isso. Raiva acho que está associada à impotência, de você querer resolver alguma coisa ou ser contrariado a alguma coisa. Por ser um sentimento é meio abstrato, né? Você só explicita isso de uma maneira que faz você pensar de uma definição do que é raiva, entendeu? Então, eu acho que cada um teria uma definição do que é raiva. Agora, o problema todo da raiva é quando ela se torna uma coisa que começa a contaminar tudo. Então, assim, tem um tipo de sentimento negativo, como raiva, como ódio, que vai se transformando numa forma de viver, né? É o que o Nietzsche um dia descreveu como ressentimento, por exemplo, né? Então, tem muita gente assim, né? Que antes de qualquer outro sentimento, ela tem sentimentos negativos. Sendo que a raiva, ela é mais benigna do que outros sentimentos negativos, porque pelo menos ela é mais clara. Hoje em dia, o que me dá mais raiva, certamente, é a raiva da rivalidade do futebol. O que me dá mais raiva é quando o Vasco perde, que o Vasco é o time que eu torço. Dentro do futebol, a raiva é totalmente natural. A raiva entre as torcidas, os times rivais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a grande rivalidade, a grande raiva que existe é entre o Vasco e o Flamengo, que são os dois maiores clubes do Rio de Janeiro. A força motriz do futebol é a raiva. Se não existisse a raiva, talvez não existisse o futebol como o futebol do jeito que ele é. A torcida adversária, a própria provocação da torcida adversária, que isso é inevitável no futebol, a gente também faz, uma torcida provoca do outro, isso é mais do que comum, felizmente, né? Isso que move o futebol é essa rivalidade. Outra coisa também é o fato do juiz que rouba, mas como diria Nelson Rodrigues, o juiz ladrão é a essência do futebol. Sem o juiz ladrão, o futebol não teria tanta graça. Dos políticos, né? Mentira. Raiva daquilo que eu não consigo obter quando eu quero. Eu tenho raiva de preconceito, eu tenho raiva de gente autoritária. De passagem muito cara, essa cidade está uma vergonha. Eu tenho basicamente raiva de como o mundo funciona, de como ele se organiza. A miséria, a mesquinharia, a intolerância. No patrão daqui da firma onde eu trabalho. Intolerância, impunidade. É a cara do Brasil hoje. A raiva do trânsito é muito grande, né? Porque, primeiro, os engarrafamentos, que são uma coisa terrível na maioria das cidades. E as motos, isso me causa muita raiva, porque, de repente, elas passam na frente do carro, você fica numa situação, quase bate em outro, causa raiva também nas outras pessoas. As pessoas não têm paciência para esperar você estacionar.
desse governo aí. Esse governo sem vergonha, porra. De fila. Tenho raiva de gente lerda, gente incompetente também. Ex-namorado. Raiva do povo que vota errado, de político safado. Da minha irmã. Me dá um grande sentimento de raiva saber, por exemplo, que no país como no Brasil, nós vivemos a cada dia um processo de precarização da educação pública, quando nós já deveríamos ter condições de dar, de fato e efetivamente, acesso a todos os jovens, crianças, né, e adolescentes de uma escola pública de qualidade e que pudesse formar um sujeito da forma mais plena possível, né, em busca da formação humana e não uma formação adequada e adestrada para satisfazer as condições de um mercado perverso e de um mercado que só está em busca de lucro e da exploração humana. Tudo isso me dá muito sentimento de raiva em nome não individual, mas em nome dos interesses da classe que eu pertenço, que é a classe trabalhadora. Que raiva e que amor? A raiva, como eu falei, do jogador que está lá lutando pela vitória do seu time, ela pode ser pensada quase como uma raiva amorosa, de um profundo amor pelo aquilo que você luta, de tão forte que você teria raiva de qualquer coisa que se interponha na conquista daquele seu objeto amado, que seja a vitória. Ora, será que essa raiva é a mesma que a gente pensa nessas manifestações políticas? Será que é a mesma quando a gente sente uma raiva de não ter conseguido alguma coisa que a gente se dedicou tanto? Ou seja, esses termos são muito polissêmicos. Portanto, você pensar raiva e amor como polos opostos, ele estaria congelando dois significados atribuídos a raiva e amor, quando eles não são congeláveis, eles são coisas vivas. Para o Freud, por exemplo, o ódio, né, e o amor, eles são muito próximos, né? Uma coisa pode se transformar na outra. Você pode amar muito alguém e depois, quando termina o namoro, você pode passar a odiar essa pessoa, né? E essas transformações dos afetos, né, são muito normais e comuns, né? Eu sinto um pouco de raiva de um garoto no momento. De um garoto? Aham. Por que você sente raiva dele? Porque ele terminou comigo, aí eu não gostei, e aí eu tenho muita raiva dele no momento. De vez em quando do marido também, né? Do marido? É. Por quê? Porque a vida a dois é difícil, né? Bom, a melhor forma de lidar com a raiva é externalizá-la, né? O pior é a raiva quando ela fica contida, né? Ela pode até se transformar em ataque contra o próprio indivíduo. Então, ao invés dele atacar quem fez mal a ele, ele começa a se atacar. Eu me controlo por causa da violência, porque eu escuto várias pessoas falando que tem gente que morre no trânsito, uma pessoa de repente armada, aí você vai se dispor com a pessoa atira. Então, é por isso que eu me seguro um pouco. Bom, para evitar a raiva, realmente algumas situações elas passam dos limites, digamos assim. Mas você não pode levar para o lado pessoal. Claro que é chato ver o Vasco perder. O Vasco tem a fama de ser vice, não que o Vasco seja, isso é uma invenção. Mas essa fama que o Vasco tem dá raiva quando você vê algum amigo falar, ou uma pessoa talvez até desconhecida, mas você tem que relevar. E nós também temos muitos argumentos para falar mal dos outros times. O futebol é uma grande brincadeira, não pode ser levado nunca para o lado da violência. Eu expresso essa raiva no momento em que eu estou militando no meu sindicato. Eu expresso essa raiva no momento em que nós estamos na rua enfrentando a polícia que o governo coloca para nos embarrear e para parar as nossas lutas, para que eles possam continuar com seus projetos de precarização e de submissão da classe trabalhadora ao ordenamento, né, da ordem neoliberal e da ordem do grande capital. E eu penso que essa raiva não é uma raiva
individual, como eu já falei. Essa raiva, ela precisa ser expressa na forma de luta. O que te dá raiva, Camille? E tanta coisa, é melhor não comentar. No próximo programa, tem o último episódio da série Beat Sensações. Vamos falar do prazer. E essa edição chegou ao fim. Mas não esqueça, a Beats continua na internet. Isso mesmo, Camille. A gente continua com você no site, Facebook e Twitter. E agora também no Instagram. Tchau! Até a próxima!